setor pleiteia a justa compensação desse aproveitamento de crédito presumido sobre a folha de pagamento. Apesar da PEC trazer aí compensações sobre itens, né, essenciais, cesta básica, etc. e tal, o maior custo do setor de serviços é a própria folha de pagamento, né, que não daria para aproveitar esses créditos nesses modelos que estão contemplados aí pela PEC. Amanhã, 2 de junho de 2022, acontece em todo o Brasil o Dia Livre de Impostos, ação realizada pela CNDL e a CDL Jovem para protestar contra o atrasado, confuso e injusto sistema tributário brasileiro. Em sua 16ª edição, o Dia Livre de Impostos tem o objetivo de conscientizar a população e o varejo sobre a alta carga tributária e as burocráticas obrigações acessórias que são verdadeiros entraves para a sobrevivência de qualquer negócio no Brasil. Eu sou Rafaela Paulino e hoje nós vamos descobrir como e por que, no Dia Livre de Impostos, os lojistas participantes comercializam seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto ou serviço. Eu sou Merula Borges e, nesse episódio, o Varejo S.A. Podcast discute a urgência da reforma tributária no Brasil a fim de criar um sistema tributário menos oneroso e mais eficiente e um ambiente de negócios mais competitivo. Varejo S.A. Podcast, episódio 37. Por que a reforma tributária é urgente? Neste episódio, nós recebemos Melina Rocha, que é doutora e mestre pela Universidade de Sorbonne, na França, especialista em direito tributário. Foi consultora externa do IPEA e do Banco Mundial. Atualmente, é diretora de cursos na York University, no Canadá. Olá, Melina, bem-vinda ao Varejo S.A. Podcast. Olá, boa tarde a todos, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante para o nosso país. Obrigada pelo convite. Também participa dessa conversa o coordenador nacional da CDL Jovem e do Dia Livre de Impostos, Rafael Paganini, que é pós-graduado em Direito Tributário e sócio da P2P Inteligência. Olá, Rafael, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, boa tarde, bom dia para todos. Eu agradeço o convite de estar vindo aqui para falar com vocês sobre o Dia Livre de Impostos e sobre o nosso confuso sistema tributário do Brasil. E mais uma vez, aqui no Varejo S.A. Podcast, a profissional de Relações Institucionais e Governamentais da CNDL, Caroline Lima, que é formada em Direito e tem especialização em Economia e Gestão e em RIG, pela FGV. Carol, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada, é uma satisfação aqui estar com especialistas no assunto, de um tema tão importante para o nosso setor de comércio e serviços. Vamos lá. Rafael, depois de 2 anos sem poder fazer o DLI de maneira completamente presencial, o que os brasileiros podem esperar do Dia Livre de Impostos esse ano? Os brasileiros podem esperar, né, a pujança, né, do nosso sistema varejista, retornando, né, para a nossa ação de conscientização e de protesto acerca da alta carga tributária. E nesse ano a gente vai voltar para o modelo híbrido, né? A gente não vai abrir mão, vamos ter muitos lojistas online participando da nossa ação, né, com produtos sendo vendidos teoricamente até com 70% de descontos referentes aos tributos, mas também com a pujança, né, do nosso varejo físico. Então os consumidores, né, as pessoas que abraçam a nossa campanha podem contar, né, com os shopping centers, os varejos de rua, as lojas de rua, também, né, retornando àquela movimentação que nós tínhamos, né, há 2 anos atrás. Então, a gente está com um público bastante engajado, os associados, né, do sistema CNDL e também outros comerciantes, né, todos se preparando para que amanhã a gente possa estar fazendo uma oferta de produtos e dar para o nosso consumidor a sensação de consumir os produtos sem imposto e também conscientizá-los, né? Qual que é o real, né, valor da tributação sobre o nosso consumo, né? Quanto que a gente, né, ajuda o Estado na forma de impostos embutidos no consumo e qual que é esse percentual, né? E eu tenho certeza que muitos, né, vão ficar espantados com um enorme percentual referente, né, à tributação embutida nesses produtos. Se por um lado, né, a gente tem, né, uma tributação excessiva muito alta, por outro, a gente vê que a gente tem poucos, né, benefícios, né, vindos, né, do Estado, né, na forma de benefícios estruturais, né, saúde, educação e outros temas. A gente tem um descompasso muito grande, né? Nós somos uma das nações que mais, né, arrecada percentualmente tributos na forma de consumo
e, por outro lado, a gente tem uma entrega muito tímida por conta do Estado em benefícios à população. É bacana, Rafael, e essa é uma forma da gente protestar contra esse sistema tributário que atrapalha o nosso ambiente de negócio, né? E aí eu queria saber de você, Melina, de que maneira esse atual sistema tributário ele tem atrapalhado realmente o nosso ambiente de negócio aqui no Brasil? Bom, o nosso sistema tributário atual, ele atrapalha de diversas maneiras, né, os negócios no Brasil. Primeiro, por conta da complexidade, nós temos um sistema tributário cuja tributação sobre o consumo foi dividida em vários tributos, né, então essa base consumo, né, que nos demais países, na maior parte dos países do mundo, essa base é tributada por um só tributo, aqui nós temos ao menos 5. Né? Então, é tributado pela ICMS, ISS, PIS/COFINS, IPI. Então, vejam, essa complexidade, por conta dessa fragmentação da base tributária, é uma das principais causas de litígio, de contencioso, de falta de segurança jurídica, de carga tributária alta, porque muitas vezes a gente tem a tributação por vários tributos ao mesmo tempo sobre a mesma operação, por exemplo. Então, a complexidade é a principal causa que vai causar prejuízo ao ambiente de negócios no Brasil. Mas nós temos outros fatores também, não menos importantes, como, por exemplo, a cumulatividade. E o varejo é que o mais sofre com isso, porque o varejo está na ponta, né? O último da cadeia, digamos assim. Então, toda a cumulatividade do sistema vai desembocar e vai trazer mais oneração para o varejo. Então, nós temos cumulatividade de diversas formas. Os próprios tributos que se dizem não cumulativos, como, por exemplo, o IPI, o ICMS, as contribuições PIS e COFINS, né, que tem um sistema também cumulativo, tem um sistema não cumulativo em conjunto com o sistema cumulativo, eles tem uma não cumulatividade muito limitada, porque o creditamento é muito limitado, né? Tem muitas formas de limitação desse crédito. Então, essa cumulatividade, ela vai aumentando ao longo da cadeia até chegar no varejo, que é quem mais vai arcar com o maior preço dos produtos que adquire, dos insumos, etc., por conta de toda essa cumulatividade desde lá da indústria, né? Então, a cumulatividade na cadeia ela ainda é muito importante no sistema brasileiro. E, por último, eu destacaria também algo que o Rafael falou muito bem, que é a falta de transparência, porque hoje o consumidor final, ele não sabe quanto que ele paga de tributo, por diversos motivos, né? Primeiro, a complexidade, porque o consumidor final não sabe quantos tributos incidem sobre aquele produto, né, até chegar a ele no consumo final. Segundo, a cumulatividade, como eu acabei de falar, que causa um aumento dos preços, porque esses tributos ao longo da cadeia não podem ser creditados pela indústria, pela distribuidora, pelo varejo, né, por conta dessas limitações que eu acabei de falar. E, por último, a falta de transparência também decorre do consumidor não saber a alíquota efetiva que está sendo aplicada, né, na sua compra. Porque a alíquota é calculada por dentro, ela não é destacada na nota fiscal. Então, assim, você não tem como saber, nenhum consumidor tem como saber exatamente qual a carga tributária. E é por isso que essa iniciativa de vocês é muito relevante, né? Porque quando você não aplica o tributo, pelo menos o tributo que é devido ao consumidor final, o consumidor final é capaz de visualizar o quanto da carga tributária ele está deixando de pagar sobre aquele produto. Então, é muito relevante vocês, por essa iniciativa, estão, de certa forma, dando uma maior transparência e ajudando o consumidor a identificar justamente o quanto que ele está pagando da carga tributária. Então, eu parabenizo imensamente por essa iniciativa tão importante. Essa quantidade de impostos e a quantidade de complexidade que tem envolvida nisso, né, complica muito o ambiente de negócios. Eu já vi empresas que tinham uma pessoa responsável por fazer impostos federais, uma para fazer impostos estaduais e uma para fazer impostos municipais. São 3 pessoas para falar de impostos. E aí eu queria saber de você, Carol, que propostas que têm sido discutidas no Congresso dispondo sobre a reforma tributária? Bom, Merula, no momento são pelo menos 3 propostas prioritárias, né? Primeiro, a famosa PEC 110, que a doutora Melina é uma das consultoras também, né? Junto lá com o nosso consultor, querido ex-deputado Rauli.
e prevê a unificação da base tributária sobre consumo, que realmente é o que mais pesa para o varejo, né, através de um IVA federal e também um um IVA estadual e a CBS, que vai unificar os impostos federais. Nós estamos acompanhando essa matéria que está prevista a votação ainda pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, lá no Senado. Até tem alguns comentários que podem ainda ser analisados esse ano, né? A gente ainda está nessa expectativa, afinal, ano eleitoral não é muito fácil discutir medidas estruturantes. Bom, tem outro projeto, que é o projeto de lei 3887, esse trata especificamente, né, da CBS, que junta ali o PIS e a COFINS, e uma alíquota de 12%. Também há discussões de que esse PL será incorporado à PEC 110, e aí a doutora Melina pode nos esclarecer melhor também depois essa questão, e o famoso projeto de lei que trata sobre lucros e dividendos para pessoas jurídicas, no qual prevê aí uma taxação em 15% para a distribuição de lucros e dividendos para a pessoa jurídica ali, na questão de imposto de renda na fonte, e também faz uma alteração na faixa de isenção para a pessoa física, passando de R$ 1.903 para R$ 2.500, uma correção de 31,3%. Estamos acompanhando também esse projeto de lei, que ainda não tem previsão de voltar à pauta, apesar do ministro Paulo Guedes retomar sempre a importância dele como medida prioritária antes mesmo da PEC 110. E essa semana, quentinho, está sendo construída a instalação de uma nova comissão para tratar de uma nova PEC, uma PEC 7 de 2020. A proposta ela já prevê criar 3 classes de impostos, um sobre a renda, consumo e propriedade, que poderão ser cobrados ao mesmo tempo pela União, Distrito Federal e municípios. Então, essas 4 propostas são as principais que o Congresso Nacional vem discutindo e nós estamos acompanhando de perto. E, Rafael, quando o DLI foi criado, a gente sabe que o objetivo inicial ali, principal, era mostrar o tamanho dessa carga tributária, né? Hoje, atualmente, a gente trabalha quase 5 meses de cada ano só para pagar imposto. E eu queria entender hoje qual é o principal intuito do DLI. É reivindicar a aprovação urgente da reforma tributária? Rafaela, você tem total razão, né? Hoje em dia, em média, né, o brasileiro paga aproximadamente 5 meses, né, do seu ano de trabalho, né, em tributos sobre o consumo, né? É um dos percentuais mais altos do mundo, né? A gente se coloca entre as 8 nações que mais arrecada, né, impostos dessa forma. E o nosso objetivo do DLI é justamente esse. A gente quer unir, né, tanto, né, o varejista, né, o setor produtivo, né, demonstrando de maneira clara, né, qual que é o percentual de contribuição sobre o consumo que as empresas elas, né, participam, e o consumidor, né, como é que seria, né, quanto é que é o percentual que eu estou ajudando no Estado nessa conta, né, então os dois unidos, né, as duas pontas, varejistas e consumidores, né, conscientizando todas as duas pontas, o consumidor se beneficiando, né, por preços, né, menores, né, nesse dia livre de impostos, né, tendo um gostinho, né, de consumir sem o valor do imposto, lembrando que todos os impostos eles são devidamente recolhidos pelos varejistas participantes, mas no final das contas a gente quer exatamente se colocar num contexto da discussão, né, sobre a reforma tributária. A gente quer colocar, né, o nosso sistema CNDL, né, como um dos protagonistas da discussão tributária. Se a gente chama a atenção, é para que os nossos governantes, né, vejam que a CNDL ela quer realmente fazer parte da mudança, da modificação, e nisso, né, a gente coloca, né, o nosso sistema à disposição para contribuir, né, com medidas propositivas, né, através, né, do nosso RIG, né, hoje comandado pela Carol. Então, a gente faz todo um barulho, une as duas pontas, mas no final das contas a gente quer efetivamente que a gente tenha uma reforma tributária, principalmente, né, que leve a uma simplificação, né, além do problema do percentual do tributo que atrapalha o consumo. A questão que a doutora Melina colocou é muito importante. Hoje em dia, a complexidade tributária ela é gigantesca, né? A empresa hoje, qualquer empresa hoje no Brasil, ela perde horas e horas e horas para você entender, né, como é que é essa tributação que recai, né, sobre a sua empresa, e muitas vezes a gente não tem nem noção se a gente eventualmente está pagando tudo da maneira mais correta possível. Então, sim, a gente quer chamar atenção sobre o percentual de tributação em si, né, esses quase 5 meses por ano que a gente trabalha para pagar os impostos, mas também a gente quer rediscutir a reforma tributária num modelo que simplifique e fique muito mais claro para as empresas
e que essa burocracia tributária ela não seja um impeditivo, né, para que as empresas elas possam fazer investimentos aqui no Brasil. Através de um acordo federativo, pela primeira vez na história, todos os estados, a maior parte dos municípios, né, correspondente a 90% dos municípios, e a própria União Federal estão de acordo e apoiam essa reforma tributária. Nunca antes esse tipo de acordo foi construído no Brasil. Eu queria saber, doutora Melina, a PEC 110, ela é uma das mais cotadas para ser aprovada e a que está mais avançada lá no parlamento. Você pode explicar o porquê, o que ela trata e se ela vai colaborar para a melhoria do ambiente de negócios? E, assim, qual que é a diferença que ela tem de vantagem para outras propostas que estão rodando lá no Congresso? Tá bom, obrigada. Bom, a PEC 110, ela foi apresentada ao Senado em 2019. Naquela mesma época, tinha uma outra proposta sendo discutida na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45. Ambas as propostas tinham por objetivo reformar a tributação sobre o consumo, né? A PEC 110 de autoria aí do deputado Raul. As duas propostas foram conjugadas numa discussão conjunta na comissão mista parlamentar, né, em que era composta por senadores e deputados e que visava justamente apresentar um projeto comum com base nessas duas PECs, né? No início de 2021, essa comissão mista apresentou um relatório, mas infelizmente a comissão mista foi logo dissolvida, né, pelo presidente da Câmara, e então as discussões passaram a ser feitas exclusivamente na PEC 110, de relatoria do senador Roberto Rocha. O senador Roberto Rocha que era o presidente dessa comissão mista, pegou toda essa bagagem de discussão que tem sido feita desde 2019, seja através da PEC 45, seja da própria PEC 110, e todo o trabalho que foi feito nessa comissão mista, inclusive o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, e partiu daí para fazer um novo relatório, que foi apresentado, né, também pelo senador Roberto Rocha, no fim de 2021, e justamente para tentar consolidar todas essas propostas em torno desse novo relatório da PEC 110. Esse novo relatório ele foi construído com base numa conciliação de interesses de todos os entes federativos. Então, nós tínhamos muito entrave, principalmente com relação à União, né? A PEC 45 tinha muita rejeição por parte da União, porque a PEC 45, ela propunha um imposto único sobre o consumo a ser compartilhado por todos os entes. E a União não queria esse sistema. Então, por isso que o senador Roberto Rocha, ele criou na PEC 110 um sistema que a gente chama de IVA dual, que na verdade são dois IVAs, né? O que é o IVA? Imposto sobre Valor Agregado, que é um imposto que tem base ampla e vai tributar toda e qualquer operação com bens e serviços. Então, só por ter essa base ampla e não ter essa diferenciação mais do que é serviço, do que é bem, do que é intangível, do que é um software, por exemplo, já acaba com todas essas discussões com relação à natureza jurídica da operação, né? Que hoje a gente tem muito litígio, muito contencioso envolvendo esse tipo de discussão em torno da caracterização, se está na base do ISS, se está na base do ICMS, né? Então, a gente vê muita discussão, principalmente no âmbito do STF. Então, só por abranger toda e qualquer operação que envolva bem e serviço, uma base ampla como essa já vai acabar com essa complexidade, essa insegurança jurídica de saber se determinada operação é tributada pelo ISS ou pelo ICMS, por exemplo. Esse IVA dual, ele é composto de dois tributos, como a Carol descreveu, um tributo no nível federal, que é a CBS, e que depois de aprovação da PEC 110, a gente prevê que a CBS, o PL 3887, que está em discussão atualmente na Câmara, vai ser feito alguns ajustes para se ajustar justamente à PEC 110 e já poderá ser aprovado como o IVA federal. E um IVA na esfera dos estados e municípios, né, que a gente chama do IVA subnacional, o IBS, que é um imposto que vai ser compartilhado com estados e municípios, mas a diferença é que vai ter uma arrecadação centralizada.
o contribuinte não vai mais precisar lidar com o fisco estadual, com o fisco municipal, por exemplo, vai ter um conselho federativo, que foi chamado pela PEC, que vai ser responsável pela arrecadação e cobrança de forma centralizada. Então, os contribuintes vão passar a se relacionar, a pagar com somente essa entidade única centralizadora que vai fazer a gestão desse tributo subnacional e vai depois fazer a repartição do valor arrecadado entre os estados e municípios. Então, vejam, aí a gente tem uma outra simplificação no fato dessa arrecadação ser centralizada no que diz respeito ao IBS subnacional. Então, nós temos uma base ampla, os dois tributos, apesar de serem tributos separados, tem as regras harmonizadas na PEC 110. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fato gerador, a regra da não cumulatividade, os contribuintes, a definição de contribuinte, tudo isso todas essas regras são idênticas para os dois tributos, de maneira que, apesar de serem dois tributos, né, o modelo ele é igual e para o contribuinte vai ser visto como um único tributo na hora da cobrança. A não cumulatividade ela é plena, ou seja, tudo que a empresa, a distribuidora, o varejo, a indústria adquirir vai dar direito ao crédito. Não vai mais ter esse monte de restrição, limitação que eu falei no início, que tem hoje nos atuais tributos. Não tem, adquiriu, dá crédito, desde que seja utilizado, né, na atividade econômica. Então, vejam, é o crédito amplo, e isso elimina toda a acumulatividade que a gente tem hoje no sistema, fazendo com que a carga tributária não recaia mais sobre as empresas no meio da cadeia, né, mas recaia efetivamente no consumidor final. Já que é um tributo sobre o consumo, é sobre ele que tem que recair a carga tributária, e não sobre as empresas no meio da cadeia. Então, a eliminação da cumulatividade também cria, é muito positiva para o ambiente de negócios, né? Porque a oneração não vai mais recair sobre as empresas, mas somente ao consumidor final. Bom, então, essa é a proposta da PEC 110, nós esperamos, como a Carolina falou, que seja votada na CCJ em breve. O senador Roberto Rocha já leu o relatório, está para ser votado, e eu acho que é a única proposta hoje em dia que é mais viável, que foi construída tecnicamente e através de um acordo federativo pela primeira vez na história, todos os estados, a maior parte dos municípios, né, correspondente a 90% dos municípios, e a própria União Federal estão de acordo e apoiam essa reforma tributária. Nunca antes esse tipo de acordo foi construído no Brasil. Então, eu sou muito otimista, espero que seja votado em breve. Outras propostas estão surgindo, como a Carolina bem falou, a PEC 7 de 2020, o deputado Arthur Lira acabou de criar uma comissão para discutir. Eu sou muito negativa com relação a essa PEC, porque ela tem uma série de problemas, ela institui um modelo que se chama Retail Sales Tax, que é um modelo mais ou menos norte-americano, e esse modelo tem uma série de problemas, inclusive cumulatividade no sistema, por exemplo. Então, eu sou muito pessimista e crítica com relação a essa PEC, espero que ela não dê resultado nenhum, e espero que a PEC 110 seja aprovada em breve. É isso que eu teria a dizer. Obrigada. Doutora Melina, tem alguns argumentos aí que são usados contra a PEC 110, e aí eu queria que você falasse um pouquinho desses argumentos que são usados e como é que funciona o IVA em países como o Canadá, por exemplo, e a Austrália, que eu sei que tem modelos que estão saindo bem aí nesse processo. Isso, hoje o mundo, né, se a gente for ver, tem cerca de 195 países, e desses 195, 176 tem IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, né, então assim, quase 90% dos países. O único país relevante que não tem IVA, e por questões federativas, são os Estados Unidos, realmente. Então, o IVA ele tem em países unitários, países federativos, como aqui no Canadá, na Índia, e na Índia, no Canadá, que tem um sistema parecido com o sistema brasileiro, que é uma divisão de competências entre a União e os estados. Eles criaram nesses países esse IVA dual,
que é mais ou menos na linha do que o senador Roberto Rocha propõe na PEC 110. Não é igual, o modelo da PEC 110 não é igual ao modelo canadense, não é igual ao modelo indiano, é um modelo adaptado à realidade brasileira e com base no histórico, né, da nossa federação, da nossa repartição de competências, mas foi um IVA adaptado, né, criado justamente para se adaptar ao nosso federalismo. O que é o imposto sobre valor agregado? Ele nasceu, então, na França, foi o primeiro país a adotar, logo a União Europeia toda adotou, inclusive era um critério para a entrada de algum país na União Europeia, era ter um IVA, um imposto sobre valor agregado. É um imposto que tem uma base ampla, que incide sobre todo qualquer operação com bem e serviço, como eu falei, tem uma não cumulatividade plena também, como eu falei, tem que dar direito a crédito, em geral, é um tributo sobre o consumo aí mais utilizado pelos países no mundo. As críticas que se fazem no Brasil, principalmente o setor de serviços, né? O que acontece com o setor de serviços? Hoje, o setor de serviços, os serviços são tributados pelo ISS. E se nós formos ver a alíquota do ISS, que é até 5%, ela é muito menor que uma tributação sobre o comércio, sobre a indústria, que é tributada em geral pelo ICMS, pelo IPI, né? Então, nós temos hoje uma diferença de carga tributária muito grande entre serviços, comércio e indústria. E isso cria uma rejeição do setor de serviços de passar para um regime em que todo mundo vai ser tributado pela mesma alíquota, porque em tese, quem vai pagar é o consumidor final e não há motivo, né, econômico, jurídico, para que um consumidor de serviços seja menos onerado que um consumidor de um produto, né, muito menos um produto essencial. Então, assim, a lógica, e é essa lógica que é seguida por esses modelos de IVA, é você tributar de maneira igual todos os setores. É claro que na maior parte dos IVAs é feita, por exemplo, uma desoneração da cesta básica, de serviços de educação e saúde, e a PEC 110 garante que isso possa ser feito também através de lei complementar, essa desoneração de serviços e produtos básicos. Né? Agora, outros serviços que não são básicos e essenciais, a ideia é que seja tributado também tal como produtos, e aí se cria uma rejeição por conta do setor, que obviamente hoje há uma subtributação dos serviços. Então, eu acho que essa é a principal crítica, uma crítica que vem do setor de serviços com relação à PEC 110. Mas vejam, só para terminar, hoje, né, você tem muito serviço sendo prestado no meio da cadeia, e que hoje esses serviços no meio da cadeia, eles são incorporados como custo, porque o ISS ele não pode ser creditado. Então, para esses serviços no meio da cadeia, vai ser muito benéfico a implementação do IVA, porque agora eles vão poder gerar crédito, né, o que vai desonerar a cadeia. Então, o que eu falei da cumulatividade, a cumulatividade hoje é, em parte, por conta do serviço que incide no meio da cadeia e que não geram crédito. Então, os serviços no meio da cadeia vão ser muito beneficiados. Serviço na ponta, para consumidor final, quase 90% estão submetidos ao regime do Simples, ao regime do MEI, e esses regimes não vão ter qualquer modificação pela PEC 110. Então, vejam que os serviços que podem ser potencialmente impactados é uma pequena parte, que são aqueles para consumidor final e aqueles que não estão submetidos a Simples e ao MEI, que, como eu disse, não vão ser impactados pela PEC 110. Então, apesar da gritaria muito grande, a verdade é que, e o senador Roberto Rocha encomendou vários estudos para ter certeza disso, a verdade é que muito poucos podem ter potencialmente a carga tributária aumentada. E como o Rafael bem disse, a CNDL tem buscado cobrar que essa reforma aconteça, né? E aí eu queria entender da Carol de que maneira a CNDL tem atuado nesse sentido, né? Junto ao Congresso, em busca das reformas estruturantes, principalmente no que trata do sistema tributário. Bom, agradecer primeiro os esclarecimentos, né, da doutora Melina, foram fundamentais, assim, e a nossa atuação no Congresso Nacional está alinhada com o que ela nos disse aqui, né? Para exemplificar, por exemplo, nós estamos sempre trabalhando de maneira coordenada, né? Através da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, lá no Congresso Nacional, e do Instituto UNEX, que é a União das Entidades do Setor de Comércio e Serviços, que reúne as maiores, né, as 8 maiores confederações do nosso setor.
para dar esse suporte técnico e jurídico, pelo qual nós temos realizado aí vários estudos sobre todas as propostas que nós estamos acompanhando. Instituímos um comitê tributário para analisar tudo que vem, né, vindo aí do governo e do Congresso também. Realizamos reuniões a respeito das matérias com a Receita Federal, com os autores, com os relatores das PECs, dos projetos de leis, todos esses que eu citei no início do podcast, e também com a Melina e com o Luiz Carlos Raul, que são consultores aí na PEC 110. E em relação à PEC 110, através dessas entidades da Frente Parlamentar que eu comentei, a nossa preocupação é em relação ao valor efetivo desses créditos, né? E quais créditos poderão ser aproveitados para a compensação desse aumento de carga tributária, em especial para o setor de serviços, como a própria doutora Melina comentou, né? Que realmente o ISS hoje tem uma carga menor em relação aos produtos, né? E o setor pleiteia a justa compensação desse aproveitamento de crédito presumido sobre a folha de pagamento. Apesar da PEC trazer aí compensações sobre itens, né, essenciais, cesta básica, etc. e tal, o maior custo da folha de pagamento do setor de serviços é a própria folha de pagamento, né? Que não daria para aproveitar esses créditos nesses modelos que estão contemplados aí pela PEC. Nesse sentido, a gente tem essa preocupação, então, do aproveitamento desses créditos, o valor que possa ser aí compensado na folha de pagamento, por ser aí, então, o maior custo para a geração de novos empregos do setor. O setor de serviços hoje, comércio e serviços, representa 73% do PIB brasileiro e 27 milhões dos 39 milhões de empregos formais no país. Então, a nossa Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas entende que a proposta, ela deve sim garantir, né, a demanda do nosso setor de comércio e serviços, no que diz respeito a esses esclarecimentos que eu mencionei, e também, claro, a simplificação, a redução das obrigações acessórias, que aí essa questão da não cumulatividade vai ajudar bastante, e também em não aumentar ainda mais a carga tributária no Brasil, mas que haja, assim, uma compensação para essas propostas que estão vindo. E aí, a respeito, né, do PL 3887, a proposta de alíquota colocada à época foi de 12%, e alguns setores, né, o setor de serviços hoje paga em média 3,5%, então é um aumento considerável, né? Por isso que a gente está nesse trabalho de entender qual que vai ser a compensação. E, claro, a respeito do PL do 2337, que fala ali sobre a tributação de lucros e dividendos para pessoa jurídica, também tem a preocupação desse aumento de 15% sobre os dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas, né? No que isso vai também trazer de prejuízo e preocupação ao empreendedorismo no país. Qual a segurança jurídica que nós temos para esses novos investimentos? Então, estamos atuando dessa maneira, né? Resumindo aqui nesse podcast que está muito bacana aqui com todos vocês. Não, eu queria só esclarecer que a PEC 110 tem uma trava de aumento de carga tributária que não permite que haja aumento de carga tributária durante o período de transição. Então, a alíquota que vai ser aplicada ao IBS deve ser a alíquota necessária para manter a arrecadação dos patamares atuais sem que haja qualquer aumento de carga tributária. Então, é muito importante que se diga isso, que para o consumidor final não vai ter aumento de carga tributária de nenhuma ordem, né? Obviamente que vai haver uma redistribuição entre os setores dessa carga tributária. Hoje, os setores que são mais onerados vão ter os produtos, né, dos setores que vão ter uma diminuição da carga tributária para o consumidor final, porque hoje são muito mais onerados, né? Nós temos diversos serviços também, telecomunicações, por exemplo, que tem uma alíquota muito alta de ICMS, e os serviços que são subtributados, obviamente, vão ter a carga tributária equivalente ao final a esses demais serviços e produtos. Então, há uma redistribuição, mas não há um aumento de carga tributária para o consumidor final. E quanto à folha de pagamento, a gente entende que é uma questão muito importante para o setor de serviços, que faz parte do setor de serviços, é o maior custo, porque, obviamente, o setor de serviços não tem tanto insumo, não tem tanto maquinário, mas a gente entende também que esse problema não é só do setor de serviços, é também do setor industrial, do comércio, né? Tendo em vista que todo mundo também tem folha de pagamento e empregados. E essa discussão, a nosso ver, ela é uma discussão
que envolve uma outra base, que é justamente a folha de salários, e que tem que ser rediscutida, obviamente, mas que não é uma discussão que é combinada com IVA, porque realmente a folha de salários, ela não tem relação com IVA, né? O crédito no IVA é só o crédito que foi pago em aquisições de bens e serviços, porque é na operações de bens e serviços que o IVA incide. Ele não incide sobre a folha de pagamento. Então, por isso que a folha de pagamento não dá crédito, né? Porque só dá crédito quem incide, o que o empresário pagou, e para ele não ter oneração, é por isso que ele tem o crédito. Então, a lógica é que dentro de sistemas IVAs realmente não há acreditamento, porque não há incidência de IVA sobre a folha de pagamentos. Mas essa questão é muito relevante e, obviamente, que deve ser discutida em paralelo com a reforma tributária dentro do âmbito da tributação da folha de serviço, sim. A gente tem coordenadores da CDL Jovem em todo o Brasil, a gente está em mais de 110 cidades hoje em todo o Brasil para dar todo o suporte, e também o sistema CNDL preparado para poder atender os lojistas que queiram participar e que têm alguma dúvida. Eu queria pontuar essa questão de elasticidade da demanda, que é um termo que eles usam muito em economia, porque quanto mais elástico e elasticidade que ele fala, é com relação a quem tem mais possibilidade de escolher onde gastar o seu dinheiro ou onde consumir. O consumidor tem muito mais possibilidades de escolher onde vai consumir do que a pessoa que está vendendo. E aí, quem tem menos essa possibilidade de escolher, no caso o lojista, porque ele vai escolher, ele vai vender para um público só, ao passo que o consumidor ele pode escolher comprar na loja X ou na loja Y. E aí, quem tem menos essa possibilidade de escolha acaba sendo o maior tributado na situação. E é o caso da conta que acaba, às vezes, chegando para o empresário, né? A elasticidade da demanda, na verdade, é quanto que a demanda vai ser modificada com o aumento do preço, né? Então, geralmente, se fazem estudos econométricos, né? Por exemplo, se determinado produto aumenta R$1, quanto de demanda, quantos consumidores não vão deixar de consumir esse produto porque ele aumentou R$1, né? Então, assim, essa discussão é relevante justamente porque se vai haver reajustes dos preços e é bom lembrar que a PEC 110 também tem um prazo para as empresas de transição de 7 anos. E justamente esse prazo de transição de 7 anos é para reacomodar os preços relativos. Então, nesse caso, o produto ele não vai aumentar de uma hora para outra R$1, por exemplo, né? Ele vai aumentar durante o prazo de 7 anos e por isso vai dar a possibilidade para que justamente esse ajuste na demanda, essa pessoa que iria deixar de consumir, ela não vai deixar de consumir, porque esse produto ele vai ser aumentado ao longo de 7 anos, se for necessário, né? E isso nos produtos em que vai haver redistribuição da carga tributária. A maior parte dos produtos, no entanto, vai ter diminuição desse preço e dessa carga tributária. É bom que se diga isso, a maior parte dos produtos vai haver diminuição por conta da redução da carga tributária, né? Então, vai ser o inverso, a redução também ela vai ser feita ao longo dos 7 anos. Então, quando a gente fala em elasticidade da demanda, é bom que se conjugue também com esse período de 7 anos em que, obviamente, tanto o aumento quanto a redução de preços vão ser feitas durante esse período e, por isso, justamente, não é tudo de uma hora para outra, né? E não vai ter tanto esse impacto que se teria se fosse de uma hora para outra. Eu queria, doutora Melina, que a senhora falasse um pouco a respeito dos impactos que teriam na produtividade e nas guerras fiscais dos estados, com a implantação de um IVA. Com relação à guerra fiscal, uma outra característica desse IVA, do IBS subnacional que está sendo criado, é que ele vai ser arrecadado totalmente no destino. Quando você passa a alíquota para o destino, o que quer dizer destino, alíquota do destino, né? Se vocês estão em Brasília, vocês são lojistas de Brasília, vocês fazem uma venda para um consumidor lá em São Paulo e vão remeter esse produto para São Paulo. A alíquota que vocês vão aplicar não é mais alíquota interestadual, não é mais alíquota de origem, é alíquota de destino. Então, quando o lojista em Brasília remete um produto ao consumidor final em São Paulo, ele vai ter que aplicar nessa venda a alíquota do estado de São Paulo.
né? Nesse regime, cada estado e cada município pode ter uma alíquota própria. Cada estado pode escolher a alíquota que bem entender, que essa alíquota, em princípio, vai ser válida para todos os bens e serviços, né? Então, você não precisa saber, esse bem é uma tabela de bem, esse bem tem alíquota X, esse serviço tem alíquota Y, não, você já sabe. Vai para São Paulo, é a alíquota de São Paulo. Então, é isso que significa destino, né? Onde está o destinatário do bem ou do serviço, né? Então, você vai aplicar a alíquota do estado de São Paulo, do município de São Paulo nessa venda. Quando você transforma um tributo que hoje ele é arrecadado parcialmente na origem, né, como é o ICMS, para uma tributação exclusivamente no destino, só essa mudança já acaba com a guerra fiscal. Por quê? Porque a guerra fiscal ela só existe porque os estados podem conceder benefícios, alíquota menores, né, a crédito presumido, para atrair empresas para o seu território. E hoje, quando você muda, depois que houver a reforma, quando você tributar no destino, se o estado de São Paulo quiser reduzir a sua alíquota, vai estar reduzindo para os seus consumidores, e não mais para as empresas que vão estar localizadas, porque é uma arrecadação no destino, não mais na origem. Então, só isso já vai acabar com a guerra fiscal, né, instantaneamente, com a adoção. Não precisa mais você criar a vedação, a concessão de benefício, não precisa mais criar nenhum tipo de convênio, né, com o FAS, por exemplo, para permitir qualquer tipo de benefício, porque a partir daí você vai estar, o estado ou o município vai estar dando benefício quando diminuir a alíquota para os seus consumidores e não mais para o setor produtivo. Então, é muito importante também essa grande mudança que vai acabar com a guerra fiscal que tanto foi maléfica para o nosso país, né? Aproveitando também esse gancho, né, dos benefícios, né, que a reforma vai trazer, fala-se muito na questão também de contribuir com a redução das obrigações acessórias, com aquele modelo né, tecnológico de arrecadação unificado. Poderia comentar também com a gente, doutora Melina, a proposta? O sistema vai ter essa arrecadação centralizada por meio desse Conselho Federativo. A ideia é que esse Conselho Federativo, a arrecadação seja feita totalmente através de instrumentos tecnológicos, informatizados, de modo que a ideia é que não seja preciso nem a declaração por parte das empresas, né? Então, vamos supor, uma empresa, um lojista, adquire insumos. E aí, o que vai dar crédito? Energia elétrica, alocação, qualquer maquinário, todos os insumos, né, material de limpeza para o escritório, papel do escritório, tudo que diga respeito à atividade daquele lojista vai dar crédito. E também os produtos que o lojista vai adquirir para revender, né, que hoje já é o normal do crédito. Então, tudo que ele adquirir, ele vai pagar o IBS e a CBS. Essa CBS e IBS, quando ele pagar, já vai automaticamente entrar nesse sistema de arrecadação centralizada como crédito dele. Vai estar lá um crédito, né? Isso vai estar ligado ao CNPJ. Quando ele pagar, já vai estar, já vai entrar esse dinheiro como crédito dele. Isso também vai ser conjugado ao sistema que se chama de split payment, que foi incorporado em alguns países, em alguns IVAs, que é o quê? A opção do lojista, do empresário e do próprio consumidor final, ao invés de pagar o tributo para o seu fornecedor, né, que é hoje o que a gente faz com o ICMS, você paga o preço do produto e o ICMS para o seu fornecedor. O fornecedor vai pegar esse dinheiro e vai recolher aos cofres públicos. Então, ao invés de ter essa etapa de pagar o fornecedor recolher os cofres públicos, né, você já vai ter a opção, através do split payment, de pagar num boleto, você paga o seu fornecedor o preço do produto e, ao mesmo tempo, você paga parte do imposto diretamente aos cofres públicos, ao cofre desse Conselho Federativo, né? Então, é uma possibilidade que está sendo criada através do sistema bancário de você repartir o pagamento para já ir aos cofres desse sistema centralizado de pagamento ao Conselho Federativo. Quando isso chega, esse dinheiro chega no Conselho Federativo, ele já é colocado numa conta lá que é ligada a cada contribuinte como crédito. E aí, esse lojista vai fazendo as vendas, né, vai aplicando o IBS e isso tudo entra como débito. No final do mês, a ideia é que esse próprio Conselho Federativo faça esse encontro de contas entre débito e crédito, né, e
E já tem uma declaração pré-preenchida, né? O comerciante, o lojista, vai precisar aprovar ou não, e se tiver um valor a devolver, vai ser devolvido também, espera-se num tempo bem reduzido. Então, a devolução do tributo também se espera que seja feita em dias para aqueles que têm crédito acumulado. Então, vejam, a ideia é que essa centralização seja feita de maneira informatizada, que tenha esse sistema de split payment através do sistema bancário, a devolução do pagamento e crédito acumulado seja feita de forma muito rápida, né? Essa que é a ideia. E aí também, né, unindo as melhores experiências internacionais nesse campo. E a questão de meios de pagamento no Brasil avançou bastante, né? A utilização de bancos, esse sistema realmente vai funcionar bastante. Para as transações que não serão realizadas via, né, circulação ali, via banco, vai continuar o mesmo modelo de hoje ou muda a proposta? Porque, de repente, é uma circulação, né, que é feita ali na loja, sem necessariamente passar por uma instituição bancária. Como que ficaria para esses casos? Bom, a PEC coloca como regra geral, em princípio, como regra geral, a mesma regra que é hoje. Você paga para o seu fornecedor e tem direito a crédito, né? O tributo que incide sobre a operação, você tem direito ao crédito. Tem um outro dispositivo que fala que a lei complementar pode criar um sistema em que o crédito vai depender do recolhimento pelo seu fornecedor, ou o Conselho Federativo tem que dar a opção para o próprio contribuinte pagar o seu tributo que pagaria para o fornecedor e já ter o crédito imediato. Então, isso por conta do desenvolvimento que precisa ser feito em tecnologia, em informatização, que já está sendo construído, mas obviamente a gente não sabe quando que isso vai estar pronto, né? Esse sistema de split payment depende também dos bancos, da cooperação dos bancos para implementar tudo isso. Então, foi dada a lei complementar para que no futuro crie esse sistema conjugado de tributação de crédito, pagamento direto ao Conselho Federativo e crédito imediato. Então, mas em geral, a regra geral que está na PEC é a mesma de hoje, que é o crédito vinculado ao tributo incidente na operação. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso podcast. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho e fizessem as considerações finais aí, dessem o endereço de vocês, como é que a gente encontra esse pessoal. Legal, bacana. E para todos que estão nos escutando, né, os nossos lojistas, né, do sistema CNDL, também os consumidores que vão estar participando através do consumo da nossa campanha amanhã, eu gostaria de passar, né, que para os nossos associados, aqueles que gostariam de colocar suas empresas com seus produtos amanhã à venda, né, com valor de desconto proporcional, né, à tributação média sobre eles, que entrem no site, né, dialivredeimpostos.com.br. Lá você vai encontrar uma aba para você poder fazer o cadastramento da sua empresa, dos seus produtos que vão estar, né, participando, aderindo, né, ao Dia Livre de Impostos. Lembrando, né, a gente não condiciona a participação de 100% dos seus produtos, né? Então, aquele produto que você possa estar ofertando para o público nesse dia, né, com a redução média do imposto no Brasil, calculado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, que participe, né, que pode ser uma grande oportunidade de vendas e também, né, com um forte propósito, né, como, né, as doutoras falaram aqui, né, o nosso sistema tributário hoje tem muitos problemas a serem resolvidos, e a gente tem algumas decisões a nível, né, de Congresso importantíssimas que precisam ocorrer para que a gente possa ter uma melhor sustentabilidade, né, um melhor ambiente de negócios no Brasil. Então é bastante fácil entrar no site do dialivredeimpostos.com.br, colocar os seus produtos à venda sem o valor do imposto. A gente conta com uma tabela de impostos calculado pelo IBPT com a tributação média dos principais produtos hoje do varejo brasileiro, de uma maneira bastante simples, né, para que possam identificar o seu desconto. E daí, né, preparar a empresa para vender, né? A gente tem coordenadores da CDL Jovem em todo o Brasil, né? A gente está em mais de 110 cidades hoje em todo o Brasil para dar todo o suporte, né? E também o sistema CNDL, né, preparado para poder atender, né, os lojistas que queiram participar e que têm alguma dúvida. E no dia 2, né, no dia de amanhã, a gente convidar, né, toda a população, né, independentemente de ser uma data, né, que pode ser uma oportunidade de venda, mas que venha consumir esses produtos, entender um pouquinho mais, né, da sua contribuição, né, sobre o seu consumo, entender porque muitas vezes a gente é questionado, né, o varejista é questionado
o valor do produto, determinado produto, ele é muito mais caro no Brasil, muito mais alto no Brasil, né, do que em outros países, mas tudo isso, né, faz parte, né, desse sistema tributário, né, que ele é muito injusto, ele é muito oneroso para as empresas. Então, tanto consumidores quanto empresas, a gente convida, né, para estar acessando o nosso site dialivredeimpostos.com.br, e a nossa expectativa é que a gente supere aí todos os últimos anos, né, onde a gente teve, né, uma mídia cobrindo de maneira significativa, né, o nosso evento, né, os consumidores aproveitando também os empresários, né, esse dia que pode ser um dia significativo de vendas. Para quem quiser me encontrar, né, hoje eu sou coordenador nacional da CDL Jovem, eu sou Rafael Paganini, né, no Instagram e também no LinkedIn, tá? Faço todos o convite para estar me seguindo. Qualquer dúvida acerca do Dia Livre de Impostos, né, eu fico 100% à disposição, a nossa equipe também da CNDL, e a gente convida a todos, né, vamos unir as duas pontas, né, os empresários, lojistas e os consumidores, né, em prol dessa ação, né, como as doutoras bem falaram, ela é muito importante para a gente poder, né, ter um nível de conscientização que a gente precisa modificar algumas coisas, e a gente conta com o apoio de todos, né, na adesão de nossa campanha. Bom, queria agradecer imensamente a CNDL pelo convite de estar aqui e parabenizar, porque eu acho que a atuação de vocês é importantíssima para a reforma tributária, para que esse assunto seja colocado em pauta pelos nossos políticos, para justamente dar mais transparência a esse processo e ao caos tributário que a gente tem hoje. Então, assim, eu convido a todos os lojistas a aderirem a esse dia também livre de impostos, porque deveria ser mais de um, viu, Rafael? Parabenizo pela iniciativa, que é maravilhosa, mas acho que deveria ser ao menos uns 7 dias por ano, vocês deveriam fazer isso para dar mais visibilidade aí a esse caos tributário e quanto o consumidor paga sem saber de tributo. Então, assim, parabenizo, estou à disposição de vocês e dos ouvintes também, podem me encontrar, Melina Rocha, no LinkedIn. E fico à disposição, muito obrigada. Bom, agradecer também, né, o convite e parabenizar aí o Rafael e esse DL Jovem por esse Dia Livre de Impostos que a gente já levou lá para o Congresso Nacional. Mobilizamos os parlamentares, sempre a gente coloca aí a provocação, né, para mobilizar eles mesmo, né, e eles já sabem que é realizado pela CDL Jovem no Brasil todo, então ganha uma importância cada vez maior, é importante os lojistas participarem. Agradecer a doutora Melina também, que é aí do Canadá, uma especialista super renomada, atenciosa demais com o sistema CNDL, trazendo esclarecimentos aí na ponta, né, para traduzir no entendimento mais simples possível aqui para a gente, isso é muito importante também. E reforçar aqui o que foi dito, né, na questão do aproveitamento dos créditos tributários nessa nova medida, a gente precisa ter só esclarecimento ainda de quanto será isso, de como será realmente o impacto para os segmentos que terão aí uma projeção de aumento na carga para poder compensar, né, junto com outros segmentos que têm uma taxação maior hoje, que futuramente poderão ter uma taxação menor. A questão da discussão da desoneração da folha de pagamento realmente conflita, né, com esse momento da PEC. Aqui a recomendação eu entendi que faz sentido ser uma discussão paralela. É um desafio, né, alinhar, ter consenso dessas duas matérias ainda é um desafio que a gente leva para o Congresso semanalmente, né? E deixar meus contatos aí, que primeiro, no site da CNDL tem todos, né, já estão aí à disposição, e o LinkedIn é Caroline Lima, fácil de encontrar, e a gente está sempre atualizando lá. Muito obrigada, show esse bate-papo. Muito obrigada pela participação de vocês, esse é um tema complexo, ainda tem muita água aí por vir, então tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre isso numa próxima vez aí. Muito obrigada pela participação de vocês. No episódio de hoje, vimos que a modernização do sistema tributário é urgente e que, por meio do Dia Livre de Impostos, a CNDL e a CDL Jovem buscam fazer a agenda da reforma tributária avançar no Brasil. Esta é uma medida necessária para o crescimento econômico do país. Na semana que vem, vamos conhecer os resultados de uma pesquisa da CNDL e do SPC sobre o Dia dos Namorados de 2022. Vamos receber também o especialista de vendas Tiago Oliveira, que vai dar dicas para os nossos ouvintes faturarem muito com a data comemorativa. Já segue a gente lá no Varejo SA para não perder nenhum episódio. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Varejo SA Podcast.
Este foi o Varejo SA Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br. Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o @Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação especial, Lucas Mustafa. Produção e edição, Fernanda Peregrino. A apresentação, Rafaela Paulino e Merula Borges. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.